Vamos começar agora o item 2.1. 2.1, analisando aqui o crime do artigo 9º. Crime do artigo 9º. O nosso primeiro crime da lei de abuso de autoridade. 2.1. Beleza, veja. Aqui no crime do artigo 9º, o que nós temos? Nós temos uma conduta no caput e nós teremos também figuras equiparadas no parágrafo único. Aqui, além da conduta criminosa do caput, nós teremos aqui outras no parágrafo único que são o quê? Figuras equiparadas. No parágrafo único eu tenho figuras equiparadas, são outros crimes, outras condutas criminosas, mas que vão receber a mesma sanção penal da conduta criminosa prevista no caput, do crime previsto no caput no início aí do artigo 9º, mas estão dispostas no parágrafo único que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando eu colocar caput aqui para você, você já vai saber que nós teremos figuras equiparadas no parágrafo único. Quando eu não colocar nada, você vai saber que o crime se concentra apenas no caput do artigo. Eu vou fazer dessa forma porque tem crime que tem figura equiparada, tem crime que não tem, então para ficar de modo organizado aí no seu material, que eu acho importante esquematizar tudo aqui no quadro para você. Beleza? Mas vamos começar, você vai vendo isso ao longo dos crimes. Caput, o que nós temos aqui inicialmente? A conduta de decretar medida de privação de liberdade, decretar medida de privação de liberdade, e aí você acrescente ao lado, em manifesta desconformidade com a lei. É isso que nós temos basicamente no artigo 9º. Aqui eu estou esquematizando para você. Quando possível, vou resumir a informação dando o mesmo sentido para você memorizar de forma mais fácil. Então, artigo 9º, no caput, decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com a lei. Beleza. Primeira observação. Decretar medida de privação de liberdade. Olha só, o que é medida de privação de liberdade? Pode ser, por exemplo, prisão definitiva, prisão em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, pode ser prisão cautelar, e aí eu cito aqui prisão preventiva ou prisão temporária, também é possível, e pode ser até mesmo prisão civil, em decorrência de dívida de alimentos, qualquer medida de privação de liberdade. Além disso, quem que decreta a medida de privação de liberdade? É a autoridade judiciária, é o juiz, somente ele que pode decretar. Veremos mais à frente que nesse crime do artigo 9º, até já anunciei isso para você, quem vai decretar a medida de privação de liberdade vai ser o juiz, ele que será o sujeito ativo, e nós veremos isso mais à frente. Beleza. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com a lei, ou seja, em uma flagrante desconformidade com a lei. Não é qualquer desconformidade, é uma manifesta. Quer um exemplo? Veja só, imagine que nós tenhamos um juiz que decretou uma prisão temporária. Uma prisão temporária contra um sujeito que cometeu crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Olha, o crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal, ele não está contido na lei de prisão temporária. Não está. E para que nós tenhamos a decretação de prisão temporária, o crime, o delito, tem que estar contido ali no rol previsto na lei de prisão temporária. Não é o caso do crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Então, quando um juiz, ele decreta ali uma prisão temporária em relação a um sujeito que cometeu apenas crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, ele está decretando medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com a lei. Um exemplo para você visualizar. Beleza? Tranquilo. Só que nós temos aqui também, além dessa conduta prevista no caput, figuras equiparadas, como eu disse, no parágrafo único. Vão receber a mesma sanção penal, as figuras equiparadas, do que está previsto no caput. E o que nós temos nesse parágrafo único do artigo 9º? A conduta da autoridade judiciária que em prazo
razoável e esqueci do A aqui, razoável e quando manifestamente cabível, manifestamente cabível, coloque aí, deixa de o quê? Primeiro, relaxar prisão ilegal. Relaxar prisão ilegal. Essa é a primeira situação aqui do nosso parágrafo único. Perceba, a autoridade judiciária que em prazo razoável e ainda quando manifestamente cabível, né? Aqui tem um E, deixa eu colocar para você ficar bonitinho, e quando manifestamente cabível, deixa de. Então perceba que no parágrafo único nós temos condutas omissivas, e eu vou pontuar isso mais à frente para você também. Relaxar prisão ilegal. Aqui eu estou esquematizando, dando uma reduzida para que você tenha uma compreensão melhor. Lá está escrito, a autoridade judiciária que em prazo razoável deixa de relaxar prisão manifestamente ilegal. Vou te dar um exemplo para você memorizar. Veja, imagine que nós tenhamos o seguinte, o sujeito foi preso em flagrante, e aí ele é conduzido a presença ali da autoridade judiciária, por exemplo, na audiência de custódia. Né? O agente penitenciário, geralmente, pelo menos lá no Distrito Federal, onde eu trabalhei, o agente penitenciário, ele traz ali o sujeito que foi preso em flagrante para a audiência de custódia. A audiência de custódia agora que teve profundas modificações com o pacote anticrime. Né? Nós temos aí positivada no texto do Código de Processo Penal, dentre várias outras alterações. Mas vamos ficar aqui com a nossa lei de abuso de autoridade. Beleza. Só que nessa situação, o que nós temos? A prisão em flagrante é manifestamente ilegal. O flagrante efetuado foi ilegal. Isso está manifesto. Então, nesse caso, o que o juiz teria que fazer? Relaxar a prisão ilegal. Se a prisão é ilegal, o juiz tem que relaxar. E nesse caso, a prisão foi manifestamente ilegal. O flagrante foi manifestamente ilegal. O juiz tem que relaxar. O que ele faz? Ao invés de relaxar a prisão manifestamente ilegal, ele converte a prisão em flagrante, por exemplo, em prisão preventiva. Comete crime do artigo 9º na figura equiparada. Beleza? Ele deixou ali, dentro de prazo razoável, de relaxar uma prisão manifestamente ilegal. Só um exemplo para você visualizar. Outro exemplo, na verdade, outra hipótese que nós temos aqui também. Juiz que deixa de, autoridade judiciária que deixa de substituir a prisão preventiva, substituir a prisão preventiva por, primeiro, medida cautelar diversa da prisão, né, as cautelares diversa da prisão, ou cautelar diversa, ou de conceder liberdade provisória. Liberdade provisória. De conceder liberdade provisória. Beleza. Segunda situação aqui, trazida pelo artigo 9º, parágrafo único. O juiz que, a autoridade judiciária, que em prazo razoável e quando manifestamente cabível, deixa de substituir a prisão preventiva por cautelar diversa. Qual que é essa cautelar diversa? São aquelas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Por exemplo, proibição de frequentar determinados lugares. Ou ainda, deixa de conceder liberdade provisória. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro, além do texto da lei. Olha, de liberdade provisória. Veja, imagine que nós tenhamos aí um exemplo parecido. O sujeito foi apresentado ali, preso em flagrante, na presença do juiz, MP e defesa, na audiência de custódia. Beleza, trouxe ele aí, foi preso em flagrante. Agora, nessa situação, o flagrante foi lícito, beleza? Foi lícito, tá tudo certo. Diferente da hipótese anterior, agora o flagrante foi lícito, tá tudo perfeito.
Tranquilo. Só que apesar do flagrante ter sido lícito, né, ocorreu de acordo com a lei, nós, quando olhamos a situação, o caso concreto, não há ali nenhum dos requisitos da prisão preventiva. Os requisitos lá do artigo 312 e artigo 313 do Código de Processo Penal. Para que se possa decretar a prisão preventiva, tem que fazer a junção dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal com um dos incisos do artigo 313 do Código de Processo Penal também, que sofreu modificações do pacote anticrime, mas vamos focar na aula da Lei de Abuso de Autoridade. Imagine que não tem requisito para que nós tenhamos ali a decretação da prisão preventiva. Beleza, não tem. O flagrante foi legal, foi lícito, mas como nós não temos ali requisito para que se possa converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, nenhuma prisão cautelar, inclusive a prisão preventiva, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que conceder a liberdade provisória. Não tem requisito da prisão cautelar nesse exemplo que eu narrei aqui para você. Ele tem que conceder a liberdade provisória. Ele até pode cumular aí com uma cautelar diversa da prisão, né? Concede liberdade provisória e ainda proibição de frequentar determinados lugares. Pode. O que ele não pode é decretar prisão cautelar. Só que aí o que o juiz faz? Ignora a ausência desses requisitos e ele faz o quê? Ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva. Deixa de conceder a liberdade provisória em prazo razoável e quando ela é manifestamente cabível. Vai responder por crime do artigo 9º aí, no caso, figura equiparada. Aí você vai me perguntar, professor, mas quando que vai ser manifestamente cabível? É um elemento normativo que o intérprete vai ter que esclarecer. Essa é uma crítica da doutrina da nova Lei de Abuso de Autoridade. Tá, quando que vai ser manifestamente cabível? O legislador não trouxe, não nos disse, né? Isso vai ficar a cargo da própria doutrina e da jurisprudência. É uma crítica que se fazem aí à nova Lei de Abuso de Autoridade, só que a gente deixa a crítica de lado e vamos nos concentrar no texto legal. E nós temos ainda aqui a situação de um juiz da autoridade judiciária que deixa de deferir liminar ou habeas corpus, ou HC, ou habeas corpus. Veja, imagine o seguinte exemplo. Imagine que nós tenhamos ali a defesa, ela ajuizou um habeas corpus, impetrou ali um habeas corpus há vários meses já. Há vários meses que esse habeas corpus, impetrado pela defesa do réu, está ali no cartório, né, do juiz, está na mesa do juiz lá. E o que o juiz faz? Deixa lá. Faz vários meses que o habeas corpus está lá. Imagine também que esse habeas corpus é manifestamente cabível. A sua concessão é manifestamente cabível. Estamos aí diante de uma privação de liberdade ilegal, por exemplo. O habeas corpus é manifestamente cabível. E faz muito tempo que ele está ali e o juiz não concede, né, não aprecia esse habeas corpus. Nesse caso, nós também temos crime do artigo 9º em sua figura equiparada. Perceba que a autoridade judiciária, dentro de prazo razoável e ainda quando manifestamente cabível, no exemplo que eu citei, deixou de deferir, nesse caso, habeas corpus. Crime do artigo 9º, beleza? Quando que é manifestamente cabível? O intérprete vai ter que nos dizer, beleza? Mas por enquanto é isso que nós temos. Esses são os exemplos, essas são as hipóteses, mas nós temos ainda duas observações importantes. Primeiro, sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo aqui? Quem que pode cometer o crime do artigo 9º? Convenhamos, apenas autoridade judiciária. Autoridade judiciária, ou seja, juiz, ministro, desembargador, qualquer autoridade judiciária. Só a autoridade judiciária que decreta a medida de privação de liberdade. Só a autoridade judiciária que está, na verdade, pratica essas condutas e está até previsto ali expressamente no parágrafo único. Então não é qualquer agente público aqui, tem que ser autoridade judiciária, crime próprio da mesma forma. Beleza? O que mais? Conduta. Conduta. Qual que é a conduta aqui? As formas de conduta nesse crime. Veja, olha que coisa interessante. Nós temos aqui uma forma de conduta no caput e uma forma de cometimento da conduta no parágrafo único. No caput,
nós temos o verbo decretar. Decretar remete ao quê? A uma ação. Portanto, no caput, nós temos um crime comissivo, ou seja, praticado por ação, decretar. Agora, no parágrafo único, nas figuras equiparadas, deixa de remete ao quê? A uma omissão. Então, no parágrafo único, nós temos notadamente crime omissivo. Crime omissivo próprio, beleza? Crime omissivo próprio. Parágrafo único, crime omissivo, caput, crime comissivo praticado por ação. Beleza? Fechamos o nosso primeiro crime, todo esquematizado aí para você no quadro. Tudo isso é letra da lei e alguns apontamentos doutrinários, como eu falei que faria. Vamos para o segundo crime. Crime do artigo 10. Crime do artigo 10. Olha só, o que nós temos no nosso queridíssimo artigo 10? Aqui eu só tenho conduta criminosa no caput, eu não tenho figura equiparada ali prevista no parágrafo único. Beleza, tranquilo. O que nós temos no caput? A conduta de decretar condução coercitiva, de testemunha ou de investigado. Decretar condução coercitiva de testemunha ou de investigado, acrescente aí, quando? Quando manifestamente descabida ou sem prévia intimação. Olha que coisa interessantíssima essa situação aqui desse crime, muito criticado por alguns doutrinadores. Mas enfim, crime do artigo 10. Decretar condução coercitiva. O que é condução coercitiva? Basicamente é você trazer alguma pessoa, mesmo contra a sua vontade, à presença de uma autoridade para que ela pratique um ato ali importante para a persecução penal, mesmo contra a sua vontade, né? Eu, quando trabalhava na Polícia Civil do Distrito Federal, né, antes de pedir exoneração, eu já realizei várias conduções coercitivas. Trabalhava na delegacia de homicídio, tinha que realizar direto, mas no passado era mais fácil, né? Nós vamos ver agora, é crime do artigo 10, se for realizada aí fora, ou melhor, contemplando as hipóteses que o artigo 10 traz, e além disso a gente tem uma decisão do STF que eu vou falar aqui para você, que também restringiu muito a condução coercitiva. Mas no passado, né, geralmente o delegado ia lá, ordenava a condução coercitiva, sei lá, de alguma pessoa que tinha que ser ouvida ali no inquérito, né? Não tinha sido intimada, não compareceu, e nós íamos cumprir. Chegava lá, no endereço do sujeito, ele tinha que ir obrigatoriamente à presença da autoridade. E se ele não quisesse? Pegava ele à força, imobilizava, colocava dentro da viatura e levava. Mas, via de regra, dava para ir numa boa. Se não quiser, vai ter que ir de qualquer jeito. É condução coercitiva. Beleza. Decretar condução coercitiva do quê? De testemunha ou de investigado. Cuidado. Lá no Código de Processo Penal, está previsto a condução coercitiva lá em seu texto, tanto de testemunha quanto do acusado, né? Lá está acusado, mas também abrange o investigado, e também de vítima e de perito. Vítima e perito não entra no crime do artigo 10. O crime aqui se restringe à condução coercitiva de testemunha ou de investigado. Vítima e perito não. Primeira observação. Segunda observação, a doutrina já começa a divergir em relação ao termo investigado. O termo investigado, para alguns doutrinadores, e aqui eu cito o professor e juiz Márcio André, vai entender aí que o termo investigado abrange tanto o investigado ali da fase investigativa da persecução penal, quanto também o réu da fase judicial, né? Investigado lato sensu, né? Em sentido amplo. Agora, outros doutrinadores vão entender que não. Por exemplo, o Rogério Greco entende que investigado aqui é somente da fase investigativa. Condução coercitiva manifestamente descabida, por exemplo, de um réu, fase judicial, não caracterizaria o crime do artigo 10. Eu até particularmente acho que a posição do professor Márcio André é que vai prevalecer, até porque ele faz uma análise lá da jurisprudência do STJ. Mas a gente tem que aguardar, o que nós temos por enquanto é a letra da lei como sólido. Beleza.
Decretar condução coercitiva de testemunha ou de investigado, primeiro, quando manifestamente descabida. Professor, cita um exemplo de uma condução coercitiva de testemunha ou de investigado aí manifestamente descabida. Olha, por exemplo, imagine que nós tenhamos condução coercitiva de um investigado para que ele seja submetido a interrogatório policial. Tá aí, um exemplo de condução coercitiva manifestamente descabida. Por quê? Porque mais recentemente o STF decidiu a respeito da impossibilidade de se decretar, de se executar condução coercitiva tanto de investigado para que ele seja submetido a interrogatório policial, quanto também de réu para que ele seja submetido a interrogatório judicial. Não cabe condução coercitiva, seja do investigado, seja do réu, para interrogatório, seja policial, seja judicial. O STF entende que não. Por quê? O STF entende que não foi recepcionado a parte do artigo 260 do Código de Processo Penal que fala a respeito da condução coercitiva do acusado, vale para investigado também, para interrogatório policial. Não pode, não recepcionado. É antes da Constituição, então é não recepcionado. E por que não? Basicamente, eu vou falar de forma rápida aqui. O raciocínio do STF é mais ou menos esse. Olha, se o réu ou o investigado tem direito ao silêncio, pode chegar lá no interrogatório e ficar quieto, não falar nada, por que que nós iríamos autorizar a condução coercitiva? A força dele para um ato que quando ele chegar, ele tem direito a ficar em silêncio. Não faz sentido. Aí, STF decidiu pela impossibilidade. Mas cuidado, é para interrogatório. Por quê? Se for para qualquer outro ato, desde que atendidas formalidades legais, é possível condução coercitiva. Por exemplo, condução coercitiva do investigado para reconhecimento pessoal. Coloca o investigado ali do lado de outros semelhantes fisicamente, e aí a vítima do outro lado do vidro para fazer o reconhecimento do autor do crime. Pode? Pode, atendidas as formalidades legais. Nós temos também condução coercitiva de testemunha. Pode? Pode, desde que atendidas as formalidades legais. Beleza? Cuidado, está no seu material também. Veja, e nós temos ainda decretar condução coercitiva de testemunha ou investigado sem prévia intimação. Tem que ter a prévia intimação. Se não intima ele previamente, já decreta aqui no caso, a condução coercitiva, nós temos o quê? Crime do artigo 10. É o caso do Lula, né? O Lula lá na Operação Lava Jato, ele foi conduzido coercitivamente sem uma prévia intimação, e essa foi uma das reclamações dele lá, né? Falou assim, olha, eu fui conduzido coercitivamente, nem me intimaram, se tivesse me intimado eu teria comparecido, houve violação dos meus direitos. Qual que é o resultado? Crime aqui do artigo 10 agora. Tem que intimar previamente, senão não pode condução coercitiva. Então intima previamente, aí se o sujeito descumpre, não comparece, aí decreta a condução coercitiva desde que cumpridos os demais requisitos. Beleza? Deixando aí as questões políticas de lado, temos que passar em concurso e esse é o nosso foco, sujeito ativo. Qual que é o sujeito ativo do crime aí do artigo 10? Veja, quem pode praticar o crime? Qualquer agente público com a atribuição de praticar a conduta típica. Então, qualquer agente público que tiver atribuição de decretar a condução coercitiva pode praticar o crime do artigo 10. Qualquer um. O Ministério Público tem, delegado tem, juiz tem, não serão todos os agentes públicos, né? Mas qualquer um que tiver atribuição de decretar a condução coercitiva pode ser sujeito ativo aqui. Beleza? Tranquilo. Fechamos mais um crime. Vamos prosseguir. 2.3, crime do artigo 12. Crime do artigo 12. 2.3, crime do artigo 12. E aqui nós vamos colocar caput, porque nós temos várias figuras equiparadas aqui. E aí você vai me perguntar, professor, e o artigo 11? Né? Você falou do artigo 9º, do artigo 10º e do artigo 12. Mas e o artigo 11? Foi vetado pelo presidente da República e esse veto foi mantido, né? Então não entrou em vigor. Portanto, a gente pula e a gente vai analisar, obviamente, os dispositivos que entraram em vigor. E agora, crime do artigo 12. Veja, o que nós temos aqui? No caput, nós temos a seguinte conduta. Deixar
injustificadamente, de comunicar, deixar injustificadamente de comunicar. Comunicar o quê? De comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. No prazo legal, é isso que você tem no caput aqui do nosso artigo 12. Olha, deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Primeira observação, é deixar injustificadamente, né? Deixar, eu tenho uma omissão. Injustificadamente de comunicar. Se houver uma justificativa plausível, nós não temos o crime do artigo 12. Beleza? Tem que ser injustificadamente. Por exemplo, não foi comunicado ali a prisão em flagrante porque nós tivemos um problema nos sistemas de comunicação, queda de energia, caiu um raio. Aí não tem problema. Tem que ser de forma injustificada para caracterizar o crime do artigo 12. Deixar injustificadamente de fazer o quê? De comunicar. Lembre-se disso. Aqui nós temos a omissão na comunicação. É comunicação. Isso é importante. Deixar injustificadamente de comunicar o quê? A prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Você vai me perguntar, professor, qual que é o prazo legal da comunicação de prisão? Aonde nós temos isso? Artigo 306 do Código de Processo Penal, no seu caput. Artigo 306 caput também está no material. O que está escrito lá? Está escrito ali, no Código de Processo Penal, que a prisão de qualquer pessoa, e ainda o local onde ela se encontre, tem que ser comunicado ao juiz, dentre outras pessoas que a gente vai analisar mais à frente. Mas tem que ser comunicado ao juiz. Quando? Imediatamente. O prazo lá do artigo 306, caput do Código de Processo Penal, para a comunicação da prisão é imediatamente. Lá está a prisão em local, mas aqui no caput nós só temos a prisão em flagrante, né, como crime. Então, o prazo é imediatamente, segundo o artigo 306 do Código de Processo Penal. Qual que é o prazo legal? Segundo a lei, imediatamente, beleza? Então, deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante ao juiz no prazo legal, conforme o artigo 306 caput do Código de Processo Penal, imediatamente, crime do artigo 12. Claro, tem que ser de forma dolosa, você já sabe disso. Veja, alguns doutrinadores, até mesmo lá no artigo 306 caput, vão entender que na prática a comunicação não é imediata. Então, eles vão abrir uma brecha para que seja comunicado em até 24 horas, que é o prazo previsto lá no artigo 306, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, para o delegado remeter o auto de prisão em flagrante para o juiz. Não é o prazo de comunicação. Só que a doutrina, ela entende que a comunicação, esse imediatamente, na verdade, pode ser no prazo de 24 horas de remessa do auto de prisão em flagrante ao juiz. E aqui na nossa lei de abuso de autoridade. Alguns doutrinadores vão defender essa ideia também. Mas se você for pegar a letra da lei, é imediatamente. A letra da lei cai em prova. Então fique com a letra da lei. Beleza? Agora temos outras figuras equiparadas aqui que vão se desdobrar no mesmo artigo. Veja, olha o que nós temos aqui. Nós temos ainda, e agora a gente começa a adentrar nas figuras equiparadas do parágrafo único, a conduta de deixar de comunicar imediatamente. Aqui, o próprio artigo 12, no seu parágrafo único, aí, na sua figura equiparada, cita o termo imediatamente. Deixar de comunicar imediatamente. O quê? A execução de prisão cautelar, a autoridade judiciária que decretou a medida. Então veja, primeira situação aqui. Deixar de comunicar quando?
imediatamente a execução de prisão cautelar. Quando eu falo prisão cautelar, é prisão preventiva ou prisão temporária. É isso que está na lei. Mas aqui, para ficar mais conciso, prisão cautelar, preventiva ou temporária. A autoridade judiciária ao juiz que a decretou. Então imagina só que nós temos ali um delegado, esse delegado de polícia, ele cumpre uma prisão preventiva que foi ali decretada por determinado juiz. Ele cumpre a prisão preventiva, só que ele não comunica, né, dolosamente, ainda tem que ter o dolo específico. Não comunica o juiz que a decretou. Ele vai cometer qual crime? Crime aqui do artigo 12, por meio de sua primeira figura equiparada. Beleza? Cuidado! Nós temos ainda deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local aonde ela se encontra. E deixar de comunicar a quem? A família do preso ou pessoa por ele indicada. Ou pessoa por ele indicada. Então também é crime deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local aonde ela se encontre. A quem? Deixar de comunicar a quem? A família do preso ou a pessoa por ele indicada. Isso aqui também está lá no artigo 306, caput do Código de Processo Penal. É outro dever de comunicação. Está previsto lá também que caso dolosamente, ainda com dolo específico, for violado, crime da lei de abuso de autoridade, artigo 12, parágrafo único, uma das figuras equiparadas. Cuidado, vamos fazendo aqui bastante análise conjunta nesse crime do Código de Processo Penal e também da nossa lei de abuso de autoridade. Tem mais? Tem mais, esse crime é grande. Nós temos ainda a conduta de deixar de entregar ao preso, vírgula, em 24 horas, o quê? Coloque aí, nota de culpa, e aí acrescente, nota de culpa, assinada, além disso, elencando o motivo da prisão e, além disso, com os nomes do condutor e das testemunhas. Veja, deixar de entregar ao preso, aqui o sujeito tem que estar preso, deixar de entregar ao preso em 24 horas, esse é o prazo, a chamada nota de culpa. Essa nota de culpa ainda tem que estar assinada pela autoridade, tem que conter o motivo da prisão e tem que ter os nomes, tanto do condutor quanto das testemunhas. Aonde está esse dever? Artigo 306, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Que caso violado dolosamente e com dolo específico, crime do artigo 12 por meio de uma de suas figuras equiparadas. Você tem que saber também. Vamos continuar para a última, finalmente, figura equiparada desse maravilhoso artigo 12. Olha, nós temos ainda a conduta de prolongar a execução de pena privativa de liberdade, de prisão cautelar, ainda de medida de segurança e ainda de internação. E acrescente, deixando, vírgula, sem justo e excepcional motivo, faltou ver aqui, motivo de fazer o quê? Já explico tudo isso. De executar alvará imediatamente. Olha só que legal. Conduta de prolongar a execução de pena privativa de liberdade, né, em virtude de sentença condenatória, de prisão cautelar, prisão preventiva ou de prisão temporária, de medida de segurança ou ainda de internação, aqui relacionado ao Estatuto da Criança e do Adolescente, deixando, né, perceba que é uma conduta omissiva também,
sem justo, e a lei fala excepcionalíssimo motivo, né? Mas é o mesmo sentido, sem justo e excepcional motivo, de executar alvará imediatamente, né? O alvará de soltura. Imagine, por exemplo, que o diretor de estabelecimento prisional recebe o alvará ali de soltura e ele deixa de executar esse alvará imediatamente, sem um justo e excepcional motivo, fazendo o quê? Prolongando aqui indevidamente todas essas formas de privação de liberdade. Comete crime do artigo 12 em uma de suas formas equiparadas. E aqui, por fim, eu tenho mais uma. Daquele que deixa, sem justo e excepcional motivo, de promover a soltura do preso ali, esgotado o prazo judicial ou legal. Prazo judicial ou prazo legal. Também é uma conduta equiparada. Então, deixa de promover a soltura ali do preso quando for esgotado, seja prazo judicial, seja prazo legal, sem justo e excepcional motivo, causando essa prolongação indevida. Beleza? Texto da lei é o que você tem que memorizar. Além disso, sujeito ativo. Sujeito ativo aqui será quem? Qualquer agente público que possuir a atribuição de praticar a conduta típica. Qualquer um. Né? Se tiver a atribuição de praticar as condutas aqui previstas no tipo, né? Pode ser delegado, diretor de estabelecimento prisional, qualquer um, beleza? Que tiver a atribuição. E nós temos ainda que falar a respeito da conduta aqui. Qual que é a forma de cometimento da conduta? Aqui, excepcionalmente, nós não temos nenhuma conduta criminosa praticada por ação. Todas elas serão praticadas por omissão. Então, um crime inteiro, ele é omissivo. Crime omissivo próprio, ele inteiro. Excepcionalmente, aqui eu não tenho nenhuma conduta praticada por ação. Como eu disse, quando houver omissão eu vou pontuar, porque a regra é que seja praticado por ação. Beleza? Finalizamos aqui.